Bem-vindos ao meu canal, eu sou Marcelo Alf e esse é o Alf Crafts. Bem-vindo ao Alf Crafts. Depois de 2 anos sem fazer upload de vídeo nenhum, esse vídeo é para agradecer aos mais de 600 inscritos no canal, as mais de 100 mil visualizações e 2.000 curtidas no vídeo Gambiarra para fazer flechas. Também estou aqui para avisar que eu vou começar a fazer mais vídeos para o canal voltado à construção de objetos artísticos, objetos cenográficos, tudo. A maior parte dos projetos eu pretendo usar reciclável como base para os projetos e espero que o pessoal goste, tudo com baixo custo, porque tá complicado, né? Dinheiro é artigo de luxo, né? Hoje em dia. Então vou mostrar para vocês o que eu andei fazendo desde a época do vídeo Gambiarra para fazer flechas para cá. Bom, da gambiarra para fazer flecha para cá, eu continuei fazendo um pouco mais de arco e flecha, consegui fazer 3 arcos que realmente funcionam bem mesmo, e aprimorei, acho que meu estilo de fazer flecha agora pro ponto final. Vamos olhar aqui, minha sacola de flechas, que tem todo tipo de flecha comprado. Primeira geração de flecha minha, que eu fazia o flechete aqui com EVA, uma fitinha de EVA colada com Super Bonder, e resolve bastante, funciona bem. Ainda primeiro estilo de ponta, que eu fazia com parafuso enterrado dentro da haste de madeira. O que é interessante, se você é um bom arqueiro e não costuma não errar o alvo, se você bater isso dessa ponta em algum lugar duro, já era a sua flecha. Agora essa aqui já é mais o estilo que eu ando fazendo agora. No caso eu não faço, não uso mais aquela gambiarra, aquele negócio foi um momento desesperado. Eu tinha um material, eu queria fazer a flecha e, bom, porque no final das contas é meio complicado. Eu nem sei como eu consegui fazer de primeira aquele vídeo, porque geralmente acaba quebrando umas 3, 4 para você conseguir fazer uma direta. Mas, depois de continuar pesquisando bastante na internet, eu achei uma loja aqui em Campinas que chama Rei do Compensado. É uma loja que trabalha com material principalmente para quem mexe com guarda-roupa, móveis e essas coisas assim, entendeu? E lá eles vendem essas hastes já arredondadinhas de marfim, madeira marfim. Ela é bem boa para fazer flecha. No caso, as penas eu comprei pela internet também, comprei um saco de pena em loja de material de carnaval. São penas de pato ou de ganso, agora eu não me lembro, faz tempo que eu comprei elas, então não me lembro. Mas você compra ela inteira, parte no meio, dá uma trabalhada nela, porque da pena inteira você só vai conseguir usar poucas coisas que dá para ficar um flechete retinho assim. E aí comecei a comprar essas pontas também. Essa ponta é ótima porque você veste ela na madeira, então mesmo que você erre, é capaz de você não quebrar a haste, entendeu? E essas pontas eu também comprei pelo Mercado Livre, baratinho, acho que eram umas 10 por 25 reais, alguma coisa assim. Não me lembro direito o preço, faz tempo. Eu não ando fazendo mais coisas de arco e flecha, porque principalmente flecha, depois que eu aprendi a atirar legal, elas não quebram mais, então eu não tenho que ficar trocando. Agora eu consegui, esse é um dos arcos que eu consegui fazer, né? Mais ou menos dessa altura aqui pra mim. Ela é de madeira chamada garapeira. É uma madeira muito legal. Na minha impressão ela parece um super bambu. A fibra dela parece muito com o bambu, só que bem mais densa do que o bambu. E é uma madeira que custa barato, pelo menos é a madeira
legalizada, que é o que tem na madeireira mais próxima da minha casa e é a mais barata para fazer esse tipo de coisa. Eu gostei muito desse arco, ele tá bem jóia, mais ou menos com 15 kg de puxado. E esse aqui é só madeira, 3 partes, né? Cabo e os braços. Aí eu tenho mais esse aqui foi um trabalho diferente. O cabo é um pouco diferente, você pode ver que é uma madeira já um pouco mais fina, mas também é garapeira. A diferença é que esse aqui eu envelopei a madeira de garapeira, fiz um trabalho de micarta com ele, usando, né, resina e tecido para reforçar toda a madeira. Eu gostei bem do resultado no que diz respeito à força, e aumentou um pouco a força da puxada, o peso da puxada do arco. E esse é um dos arcos que eu confio que não vai quebrar. Já aguentou vários tiros. Eu consigo curvar a madeira aqui na base do calor com aquele revólver quente. E agora o último também funcionou. Esse aqui já, você pode ver, ele é inteiriço. Não tem parafusos, ele é praticamente, se não fosse a parte de trás aqui, seria um arco de uma peça só. Também esse arco eu achei que ficou muito legal. E quando eu estava fabricando ele deu alguma lascadinha aqui e ali, mas foi tão pequeno que eu consegui fazer esses reforços nesses locais aqui, com resina também, cola, couro e outras amarrações por dentro. No final das contas, esse arco até que tá valendo a pena. Por enquanto, de arco é isso. Eu vou fazer outro arco ainda, que já pediram no Gambiarra para fazer festa, já me pediram para mostrar como que eu faço as flechas e pediram para eu mostrar como eu faço os arcos. Então, tá na lista de vídeos próximos, tá? Mas não sei o qual próximo vai ser isso, que no momento eu tô com outros interesses de fabricação. Agora vamos no território das máscaras, que daquela época para cá foi essas coisas que eu andei me interessando e fabricando por conta do interesse. Fiz essa máscara de capanga do Coringa. Quem assistiu o Batman Cavaleiro das Trevas tá ligado, né? I killed the bus driver. Bom, essa máscara aqui ela foi feita basicamente com papel primeiro, trabalho de papetagem, até ficar uma casca duro bastante que eu pudesse trabalhar com Durepox em cima. Por que Durepox? Bom, eu sou da velha guarda. Na minha época que a gente trabalhava com essas coisas, ainda não existia lá clays, e resinas e mini, todas essas coisas. E sinceramente eu não tenho... Talvez eu seja só meio preguiçoso, ou sei lá o que. Mas, bom, no caso, para mim, trabalhar com o Durepox, que eu já tenho uma certa manha com ele, eu não me incomodo de trabalhar com o Durepox. E fica um resultado legal, bem leve. Essa máscara não tem nem... Eu não cheguei a pesar ela, mas ela é leve, porque ela é basicamente papel e Durepox. O que eu gostei dela, que eu acho que ficou das máscaras que eu fiz, foi que ficou mais parecida com o resultado original dela mesmo, sabe? Então, pretendo fazer mais máscaras. Eu tenho mais essa vermelha aqui, que foi uma máscara, que é uma máscara de trabalho, né? Uma máscara que tem a proteção dos olhos aqui. Aqui também pro lado de dentro eu fiz um esqueminha de respirador para não ficar pegando poeira enquanto está trabalhando com Dremel e outros materiais que levantam poeira, né? Mas coitada, minha máscara levou um tombo esses dias aqui, quebrou toda. Isso que deu para perceber, falei, talvez eu precise fazer uma casca de Durepox um pouco mais grossa em algumas partes. Ou, sei lá,
testar outros materiais, né? Mas isso também, próximos vídeos, a gente vai mostrar fazer pelo menos uma ou outra máscara, eu vou acabar mostrando como fazer. Ou como eu faço, né? Pelo menos. Essa aqui é outra, a terceira das máscaras que eu fiz. Tentei fazer uma máscara de predador. Calma. Não ficou exatamente do jeito que eu queria, mas não digo que foi 100% uma vitória nesse trabalho aqui. Mas pelo menos eu aprendi a mexer com ligação eletrônica. Consegui ligar os 3. Os 3 lasers. Bom, no final das contas consegui fazer essa ligaçãozinha aqui dos laser Arduino. Lasers ao... Bom, a parte que eu gostei mais dessa máscara foi fazer a parte dos lasers, o olho, a pintura eu gostei em algumas coisas, só eu achei que eu fiz ela muito grande, no final das contas, principalmente o cabeção aqui. Por dentro, essas máscaras aqui é aquele EVA fininho. Por dentro dessa máscara também, da vermelha, né? EVA. A primeira máscara do Coringa já é feltro. Próximos vídeos, próxima máscara que eu tiver em mente em fazer, eu mostro pro pessoal aí como que vai ficar. Não, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos scratch builds, né? O modelismo do zero que eu tenho feito. Até agora eu fiz 2 só, pelo menos. Vamos lá. Primeiro tem esse carinha aqui, que é um speeder, ou é para ser um speeder, baseado em Star Wars, coisa do gênero, um land speeder. Qual é que é do negócio aqui? Essas peças são feitas com reciclado. Tirando o arame e fio, tirando o arame, que não é, teoricamente não é reciclado, mas todo o resto é material reciclado. E o Durepox também. Algumas pecinhas aqui, algumas partes tem Durepox. Mas é basicamente material reciclado. Esse aqui é uma das metades de um tubo de shampoo e condicionador. Um tubo de shampoo de um lado e encaixadinho num tubo de condicionador. Esse foi o primeiro que eu fiz. E eu fiz baseado no tamanho desse Luke Skywalker que eu ganhei de um camarada meu. Sabe? Tentar mais ou menos acertar uma escala aceitável. Então eu fiz esse carinha mais ou menos para ser na escala desse figura aqui, né? Pelo menos o banco aqui e tal. Eu não sei se os braços dele conseguiriam alcançar certinho as manoplas da motinha aqui, mas ó, aqui tem tubo de shampoo, colher, tem copo de cafezinho. Ficou legal, ficou legal. Eu ainda tô aprendendo. Então os próximos que eu fizer também eu pretendo mostrar como que eu tô fazendo essas coisas. Espero que eu encontre alguém que assista e dê alguma dica construtiva também, porque de gente falando bobagem, destilando ódio pela internet já tem demais. Esse é o segundo que eu fiz. Esse segundo eu já achei que ficou bem mais legal. Aqui, no caso, esse é o tubo, não sei se é o de condicionador ou de shampoo, mas é o parceiro do vermelhinho. Depois que eu fiz o vermelhinho, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma figura de ação que aceite várias poses, né? Que eu pudesse colocar em algum objeto que eu construísse.
Então esse aqui foi o mais barato que eu achei no americanos.com na época, né? Um Jango Fett. E eu aproveitei e já fiz o speeder na mesmo esquema de cor dele. Ficou bem legal esse speederzinho aqui. Vamos. Os próximos que eu pretendo fazer, todos agora serão dentro da escala de um boneco Star Wars Black Series, que eu já tenho 4 deles. Comecei a colecionar essas coisas aqui, porque é incrível. Diz boneco de ação, para essas coisas, se você, sei lá, tiver a fim de fazer um brincadeira Robot Chicken, quem conhece a animação Robot Chicken? Então, tá ligado? Se quiser fazer um stop motion, dá pra você fazer uns stop motion com as coisas, porque eles são super cheios de articulação, dá pra fazer várias poses diferentes. Bom, então no final das contas, esse aqui tem mais a ver com o Jango que eu comprei. Pelo menos o esquema de banco eu fiz para servir nele. Os próximos que eu for fazer também vão ter mais ou menos, só que como esse tubinho aqui eu já tinha, eu falei, vou fazer para servir no Jango mesmo, sei lá como vai aparecer. Eu no final das contas achei que ficou, por mais que ele caiba na motinha aqui, não tá muito legal a escala. Mas eu gostei do resultado final dela aqui. Aqui também eu tenho, né, o tubo de condicionador, os copinhos de cafezinho, tem arame, essa chapinha aqui eu achei no lixo da padaria, uma big de uma chapona dessas, trouxe para casa, limpei e agora eu fico usando esses pedacinhos assim, né? Aqui é metal de alumínio, de tubo de antena, aqueles tubinhos de alumínio de antena. Abre ele, deixa retinho para fazer essas marcações de rebite, ficar texturizada, é ótimo, dá para fazer várias coisas. E aqui o painel tem uns cristalzinhos, tem essas pedrinhas, essas coisinhas que eu tirei de DVD-ROM. Todo mundo tem um lixo em casa, na verdade, principalmente lixo eletrônico hoje em dia. Gente, se você tem uma imaginação, o mundo hoje em dia tem muito material de graça. É só você botar um pouco de esforço e habilidades manuais em cima, que nunca é demais. Habilidades manuais nunca são demais. Então os próximos vídeos também vão ter a ver com scratch builds e modelismo e afins. Vamos continuar vendo a programação. Então é isso. Esse é o futuro do canal Alfen Crafts. Ou melhor, não, o nome do canal é Marcelo Alf, né? O programa chama Alfen Crafts. Vou criar uma playlist com esse nome. Então você se inscreve, dá aquela curtida, se bobear, acho que marca o sininho. Eu não sei exatamente como é que funciona essas coisas pra gente continuar assistindo sempre. Só me inscreva nos canais para ver direto. Bom, mas esse é o futuro do canal. Eu vou fazer mais máscara, mais modelo do zero compatível com meus modelos Star Wars Black Series. Também pretendo fazer alguns vídeos de gameplay do que eu gosto de jogar, não sei, talvez uns vídeos live de algum projeto interessante. Eu ainda não formatei exatamente a forma do programa. Então, por favor, tenha um pouco de paciência comigo, que essa é uma operação de um homem só. Tem mais ou menos só 50 merréis disponível para fazer essas coisas, para cada coisa que ele resolve fazer. Eu ainda gravo com o celular. Sou um construtor baixo custo. Essa é real. Não vou dizer que eu sou pobre, porque pobre é mentalidade. Mas falta de grana, isso é uma coisa bem real. Então, eu ainda estou aprendendo a mexer com After Effects e Premiere para poder fazer alguma coisa um pouco mais, né, visualmente atrativa para o pessoal que está assistindo. Então eu espero que vocês gostem e quem quiser, de novo, dar um apoio para o canal,
deixa aquele like aí, se inscreve. Quem quiser acompanhar mais de perto, com fotos dos trabalhos, porque eu geralmente tiro foto passo a passo do que eu estou fazendo e boto no meu Instagram. Então, quem quiser ver essas fotos passo a passo dos trabalhos, é só me seguir no Instagram, Marcelo Alfman. E é isso aí, gente. Vamos lembrar que habilidades manuais nunca são demais. Valeu, um abraço e até mais.